Glória a Deus, queridos. Paz e graça, amém? Boa noite, você está bem? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Que noite maravilhosa, amém, queridos? Para quem já me conhece um pouquinho, sabe que eu sou uma pessoa bastante observadora, né? E minha esposa, que convive mais comigo, conhece essa minha característica talvez melhor do que todos aqui. E talvez os irmãos mais próximos aí, que estejam diariamente aí trabalhando junto, né, o pessoal da diretoria, já tenha percebido que eu realmente sou uma pessoa bastante observadora, né, e não somente observadora, mas também questionadora. Então, eu não aceito qualquer resposta simples assim, né? Estou falando do ponto de vista natural, amém? Não estou falando da palavra de Deus. Às vezes eu preciso entender um pouco além para conseguir aceitar uma determinada informação, amém? E eu sou assim desde pequeno, né? Então, por exemplo, se alguém lá em casa consertar alguma coisa, um eletricista, um encanador, alguma coisa assim, valeu, pequenininho com a cara assim, do lado, em cima da pessoa, para tentar ver o que ela estava fazendo e aprender, né? Um pouco de um misto de observador, de curioso também, né? E isso aí traz algumas consequências, né? Algumas positivas, outras negativas que eu tive que lidar aí ao longo da vida. Amém? Mas sabe, queridos, eu estou falando disso porque ao longo desses últimos anos eu tenho observado algumas coisas estranhas acontecendo no mundo, né? E talvez você também já tenha observado, né? E nós acabamos de, alguns anos atrás, né, passamos aí por uma pandemia que a gente não sabe nem ao certo quantos milhões de pessoas morreram, não é verdade? Não tem uma estatística assim fiel que aponte o número exato, né? Sabemos que foram alguns milhões de pessoas que morreram. E eu tinha em mente que depois da pandemia, as pessoas em geral, né, e também a Igreja do Senhor em geral, não somente a Igreja Verbo da Vida, mas em geral, todas as igrejas, iriam começar a prestar atenção em algumas coisas, né? E outras coisas começaram a acontecer, queridos. Eu até preparei uma apresentação, mas não precisa mostrar, não. Tive uma direção de não mostrar. Eu coloquei alguns prints de jornais nessa apresentação, mas não acredito que eu posso apenas citar algumas coisas aqui sem precisar mostrar muita coisa. Amém? E queridos, não sei se você tem notado, né, mas nesses últimos anos, a quantidade de terremoto que tem acontecido, né, inclusive não somente a questão de aumento de número, talvez aumento de número talvez não seja algo tão significativo, mas aumento de terremotos com uma escala maior, né, de proporção maior. E nessa minha curiosidade de sempre ficar querendo entender as coisas, né? Eu fiz um pequeno levantamento só dos terremotos que tiveram mais de 2.000 mortes por evento, né? Somente nesse século 21. E na minha conta de padeiro, assim, bem a grosso modo, né? Porque, é claro, eu não consegui pegar todos os terremotos, eu peguei aqueles principais que estavam sendo noticiados, que foram noticiados na mídia. E eu cheguei à conta mais ou menos de 870 mil pessoas mortas somente nesse século por terremoto. Falei, nossa, é bastante coisa, né? E somente nesse ano, queridos, cerca de 60 mil pessoas já morreram por terremoto. 60 mil pessoas. Uns 3 eventos pesados que nós tivemos em alguns países foram responsáveis por 60 mil mortes, né? E eu fico observando essas coisas, queridos, e dentre outras muitas coisas que estão acontecendo, né, vulcões entrando em atividade, não sei se vocês perceberam, né? Na Itália tem 2 vulcões entrando em atividade, na Islândia tem um vulcão lá que inclusive já tiveram que esvaziar uma cidade, a Itália já está prevendo que vai precisar fazer isso também, evacuar a cidade inteira, dependendo do que for acontecer, em questão de poucas horas eles vão ter que fazer isso. E eu fico observando essas coisas, queridos, e eu falo assim, não é possível, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada, isso não é normal, né? E, queridos, aí, sempre quando essas coisas vêm em minha mente, né, eu penso assim, a gente tem que voltar para a palavra realmente. Nós precisamos ver na palavra
o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas e o que nós podemos aprender com relação a essas coisas. E eu gostaria, queridos, de começar lendo lá em Lucas 10, por favor, Lucas 10, versículo 30. E não sei se você percebeu, queridos, mas quem nasceu no século passado aqui? Vamos entregar a idade aí, pessoal. Quem nasceu no século passado? No século passado, queridos, eu não era nem crente no século passado, amém? Eu era apenas um garotinho. Mas eu lembro, como garotinho, eu lembro da gente ver, né, ouvir falar, inclusive na televisão, né, de que os crentes estavam esperando a volta de Jesus na virada do ano 2000. Inclusive teve um episódio que o pessoal temia, né, os especialistas da época temiam que tivesse um bug do milênio por causa do relógio lá dos computadores e tal. E a gente sabe que nada aconteceu. Mas sabe, queridos, eu percebo que as pessoas que nasceram naquela época, que viveram aquela época, né, tinham esse desejo maior e essa expectativa, acho que a palavra melhor é essa expectativa maior acerca da volta de Jesus, né? E parece, queridos, depois que virou o século, né, do final da década de 90, início agora do século 21, parece que simplesmente esse negócio desligou da igreja, né? Parece que o pessoal ficou meio que assim, desiludido, até mesmo porque tiveram, sim, alguns excessos, né? Então a gente sabe de histórias aí de pessoas que deixaram de estudar, pessoas que deixaram de trabalhar, porque acreditavam fielmente que Jesus estava voltando, né? E aí acabaram tendo as suas vidas realmente prejudicadas por conta disso, né? E um dos textos, queridos, que o pessoal... Está aí já, né? Um dos textos que o pessoal se baseava muito para, confirmar, né, a questão aí da volta de Jesus nessa virada aí do século, né, do milênio, é esse texto aqui, ó, a parábola do bom samaritano. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Pode passar. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-lhe, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastar mais, eu o indenizarei quando voltar. Amém? Aleluia. Nos próximos versículos, Tisa, por favor, coloca na nova versão transformadora, por favor. E, queridos, essa parábola é muito conhecida, né? Normalmente ela é usada com relação à questão, quando a gente fala do amor ao próximo, né? E tudo mais. Mas, queridos, existem muitos irmãos, naquela época, como eu disse, acreditavam, né? E ainda hoje acreditam, que esse texto estava se referindo à volta de Jesus. Aparentemente não tem nada a ver, né? Você lê esse texto e fala: meu Deus, não tem nada a ver com a volta de Jesus. Mas nessa parábola, queridos, nós poderíamos fazer a seguinte analogia, né? O bom samaritano seria Jesus, né? A pessoa que estava machucada, ferida, que precisava de ajuda, eram todos nós, né? A hospedaria é a igreja, o hospedeiro é o Espírito Santo, e nesse texto fala que o bom samaritano deixou 2 denários ou 2 moedas de prata para o hospedeiro. E naquela época, queridos, uma moeda de prata ou um denário era referente ao pagamento de um dia, né, de trabalho, de serviço, um dia. Então ele deixou aí o pagamento referente a 2 dias. Amém? E
tem uma chave bíblica lá em 2 Pedro 3,8, não precisa abrir agora não, que depois a gente vai ler o capítulo 3 de 2 Pedro, que fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Amém? E a partir dessa chave bíblica, de 2 Pedro, e aplicando aqui nessa parábola aí do bom samaritano, né, o que se entende? Jesus deixou pago para nós, né, o equivalente a 2 dias. E se para o Senhor um dia é como 1000 anos, deixou pago referente a 2000 anos. Amém? Por isso, queridos, que muitos acreditavam que na virada, né, do final da década de 90, início dos anos 2000, que Jesus voltaria aí exatamente por alguns textos, né, como esse, que tiveram esse tipo de interpretação. Amém? Mas, queridos, nós sabemos que Jesus não voltou na virada aí do milênio, né? Não é verdade? E aí isso fez com que muitas pessoas simplesmente, esse é um assunto, digamos assim, secundário da Bíblia a partir de agora. Então, já que teve muita gente falando, querendo marcar data, né, para a volta de Jesus, isso fez com que esse fosse um assunto que muita gente simplesmente deixou de lado e acabou isso aí acabou entrando em descrédito, né? Mas, queridos, exatamente porque ninguém sabe o dia e a hora, né? A própria Bíblia afirma isso, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Exatamente por isso, queridos, que nós temos que viver a nossa vida aqui, né, como se Jesus pudesse voltar agora mesmo. É exatamente porque a gente não sabe exatamente quando Jesus vai voltar, que tem que fazer com que isso tem que mover em nós, queridos, algo diferente do que tem movido a igreja até então, a igreja moderna, quero dizer. Então a igreja moderna simplesmente esqueceu desse assunto, né? De vez em quando você escuta alguém pregar sobre esse assunto. Mas, queridos, é fato que Jesus vai voltar. Amém? E, queridos, pode ser que esse texto aqui do bom samaritano, pode ser que essa parábola tenha realmente alguma aplicação referente à segunda vinda de Jesus, né? E talvez uma interpretação que eles tiveram errônea com relação a essa parábola, né, a esse texto do bom samaritano, é que eles contaram a partir do nascimento de Jesus. Mas a gente sabe que a era da igreja não começou quando Jesus nasceu. A era da igreja começou quando Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Mesmo assim, queridos, nós não temos certeza, segurança no nosso calendário que Jesus nasceu no ano 0. A gente não tem essa segurança, a gente não tem essa garantia de que Jesus tenha nascido no ano 0, né? A gente sabe aí que o mundo comemora aí o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, né? Mas a gente não tem certeza, os historiadores não têm um consenso com relação a isso, né? Alguns falam que pode ser no ano 4 anos antes de Cristo que Jesus nasceu, outros falam que pode ter sido até antes, no ano 5, 6, 7 antes de Cristo. Então a gente não tem um consenso de quando Jesus nasceu de fato, né? Mas o fato é, queridos, que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. A gente só não sabe quando. E a gente percebe, lendo o Novo Testamento, queridos, que a igreja primitiva, a igreja de Atos, os discípulos, nas cartas dos apóstolos, a gente percebe, queridos, que eles viviam com essa expectativa. Porque o próprio Senhor Jesus tinha falado para eles, eu voltarei. Quer ver aqui um texto que fala sobre isso? João 14. João capítulo 14. Eu vou lendo aí na projeção junto com vocês, porque meu celular está um pouquinho devagar. Aí vai acabar demorando. João 14, versículo 1. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, diga comigo, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde estiver. Amém? Jesus garantiu
que iria buscar a sua igreja. E se Jesus falou, queridos, se a palavra disse, queridos, ponto final. Como o pastor fala algumas vezes, prego batido e ponta virada. Fechou a questão aí. Não é algo que se deve duvidar. Não é algo que se deve questionar. Mesmo para alguém com um temperamento como o meu, fleumático, que tende a questionar tudo. Mas quando a palavra de Deus diz, queridos, a gente abaixa a cabeça e aceita. Porque ela é autoridade sobre nossas vidas, amém? Aleluia. Jesus garantiu que iria voltar, queridos. Aleluia. Da mesma forma, queridos, que a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, queridos, a Bíblia está garantindo que também nós seremos arrebatados. Aleluia. Glória a Deus. E se a gente morrer antes que aconteça isso, seremos ressuscitados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá também, em Atos capítulo 1, versículo 9, também dá para confirmar esse mesmo assunto. Atos 1, 9. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem, que está falando sobre Jesus, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Próximo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. Apareceram 2 anjos lá. E disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Aleluia. Ele voltará, queridos. O início da igreja, queridos, foi estabelecido com a promessa de que Jesus voltará. Aleluia. Se a gente ficar apenas com Jesus que morreu na cruz, queridos, isso não vai gerar vida para nós. Mas Jesus, além de morrer na cruz por nós, Ele ressuscitou. Além dele ter ressuscitado, Ele está à direita do Pai agora mesmo. E além disso, queridos, Ele voltará para buscar a sua igreja. E após os 7 anos de tribulação, nós sabemos que Ele estabelecerá seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E vamos avançar e lemos Atos 1, vamos para Atos 2, versículo 14. Atos 2, versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. Então Pedro deu um passo à frente. Só um minutinho aqui. Aqui o contexto, queridos, havia acabado de ocorrer, né? No dia de Pentecostes, os discípulos estavam lá aguardando o revestimento de poder que Jesus tinha prometido. E aí o povo que estava lá reunido, cerca de 120 pessoas, começaram a falar em outras línguas, e o pessoal começou a questionar: esse pessoal está bêbado, né? E aí Pedro se levanta, a primeira ministração de Pedro, marcando aí a primeira ministração da era da igreja. Pedro se levanta com ousadia e intrepidez e começa a pregar. Pedro deu um passo à frente, com os 11 apóstolos, dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Então imagina, o pessoal está bêbado 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Aleluia. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, a primeira ministração de Pedro
ele fala acerca do que estava acontecendo, acerca do batismo no Espírito Santo. Olha, isso não é bebedeira, isso é porque o povo foi cheio do Espírito, assim como tinha sido profetizado lá em Joel. E ele fala, volta no versículo anterior, versículo 20. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o glorioso dia do Senhor. Queridos, a primeira ministração de Pedro, que inaugurou a era da igreja, queridos, Pedro falou acerca da volta de Jesus. Pedro falou acerca do dia do juízo. Então, queridos, era um assunto recorrente na igreja primitiva. Não era algo que o pessoal deixava de lado. Era algo importante. Diga comigo, importante. Vamos lá agora para o versículo 37. Aleluia. O mesmo capítulo, versículo 37. Não dá tempo de ler toda a pregação de Pedro, vamos pular. Então, no final da ministração de Pedro, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? O povo, os judeus que estavam ali reunidos, depois que ouviram a ministração de Pedro, eles perceberam, é Deus falando. E automaticamente foi compungido no coração deles perguntar, saber o que fazer. Próximo. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Aleluia. Perceba, queridos, João Batista que preparou o caminho para o Senhor, ministrava: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Jesus começou o seu ministério pregando: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Pedro, em sua primeira ministração, queridos, já falou: arrependam-se. O que a gente tem que fazer? Então Pedro falou: olha, arrependam-se para que os pecados sejam perdoados, para que vocês sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Aleluia. Então perceba, queridos, que a história da igreja estava fundamentada nessas verdades. Queridos, como nós falamos aqui, nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas nós sabemos que Ele está voltando. E se a igreja daquela época vivia como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento, imagine nós agora, depois de quase 2000 anos. Se passaram quase 2000 anos, queridos. E olha só, a Bíblia fala acerca da era da igreja como sendo os últimos dias, amém? Desde a ressurreição de Jesus até hoje, biblicamente, é chamado de os últimos dias. Pegando essa chave de 2 Pedro, do capítulo 3, versículo 8, perceba, queridos, que se são os últimos dias, logo não poderia ter sido algo menos de 1000 anos. Está no plural, últimos dias. Então, logicamente, é algo mais do que 1000 anos. Amém? Então, queridos, não aconteceu na época deles, mas eles viveram como se pudesse acontecer a qualquer momento. Pode ser que não aconteça em nossa geração, mas nós devemos viver como se fosse ocorrer em nossa geração. Na verdade, nós devemos viver como se fosse ocorrer a qualquer momento. E isso, queridos, faz toda a diferença na vida da igreja. Porque quando a gente tem isso dentro de nós, firmado dentro de nós, a gente já não vive a vida da mesma forma. Se a gente crê que Jesus pode voltar a qualquer instante, primeira coisa, a gente não vai viver uma vida leviana. A gente vai querer viver uma vida santa, sim ou não? E além disso, queridos, além de impactar a nossa própria vida, a gente sabendo dessas coisas, automaticamente a gente vai começar a pregar para outras pessoas. Agora, se a gente passar a acreditar que essa história de arrebatamento, de que Jesus vai voltar,
de que vai ter tribulação é tudo invenção humana, se a gente passar a questionar a Bíblia, queridos, então logo a gente não tem mais segurança de nada. Nossa segurança e, inclusive, o propósito de estarmos reunidos aqui acaba em nada. Aleluia. Queridos, então isso tem que mudar o nosso coração, essas verdades têm que mudar o nosso coração e mudar a nossa mente. Tem que impactar o nosso dia a dia. Se a gente viver, queridos, como se Jesus fosse voltar a qualquer instante, a gente não vai ficar mais magoado com os outros. A gente não vai guardar mais amargura com relação a qualquer coisa que nos tenha acontecido. Porque a gente sabe que isso é muito pequeno, perto da eternidade que está por vir. Aleluia. Sabe, queridos, da mesma forma que João Batista, da última vez que eu estive aqui ministrando, eu falei alguma coisa a respeito disso. Da mesma forma que João Batista, queridos, preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, nossa geração, queridos, tem que preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor. Aleluia. É nossa responsabilidade, queridos. E isso não estou falando apenas acerca da Igreja Verbo da Vida, mas de toda a Igreja de Cristo. Aleluia. É o nosso chamado, queridos. É o nosso chamado. É o nosso tempo. Diga isso, é o nosso tempo. É a nossa vez. Aleluia. É a nossa vez, queridos, de fazer a diferença nessa geração. É a nossa vez, queridos, de desfazer as obras do diabo. É a nossa vez de nos levantarmos com intrepidez e ousadia. Aleluia. É a nossa vez, queridos, de fazer essas coisas, de impor as mãos sobre os enfermos, de expulsar demônios. É a nossa vez. Aleluia. É a nossa vez de falar para o perdido: arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado. Aleluia. É a nossa vez, queridos, de ensinar fé para o povo. Porque os dias que estão por vir, queridos, nós já tivemos aí alguns sinais do que pode acontecer. Desde a pandemia nós vimos, não está sendo fácil naturalmente falando. Mas é agora mesmo que nós temos que ensinar fé ao povo. Porque fé não nega o problema, a fé enfrenta o problema. A gente não nega o que está acontecendo no mundo, mas a gente sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente sabe que Jesus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vai nos causar dano. Cabe a nós ensinar isso à próxima geração, queridos. Cabe nós ensinar isso aos nossos filhos. Aleluia. Aleluia. É o nosso tempo, queridos. É a nossa vez, queridos, de nos levantarmos com intrepidez sobre essa terra. Aleluia. Mesmo que esteja a terra num deserto, mesmo que a terra esteja numa tempestade, é o tempo da igreja avançar e prosperar sobre toda e qualquer situação, sobre toda e qualquer circunstância. É o nosso tempo, queridos, chegou a nossa vez. Aleluia. Chegou a nossa vez de nos levantarmos, queridos. Aleluia. 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 Vamos lá para 1 Coríntios 15. Aleluia. Chegou o tempo, queridos, de esquecer o passado e avançar para aquilo que o Senhor tem te falado. Não são as circunstâncias que nos moldam, queridos. Nós que moldamos as circunstâncias. Aleluia. 1 Coríntios 15, 51.
1 Coríntios 15, 51 e 52. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, a Bíblia falou. Ponto final. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, queridos, não vai passar. Se Ele falou, vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, e se alguns serão arrebatados, como nós lemos aqui, se alguns, volta lá no versículo anterior, por favor. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é nesse versículo, é depois em 1 Tessalonicenses. Mas, queridos, quando a palavra fala que nós seremos transformados, o que vai acontecer? Primeiro os mortos ressuscitarão, como está aqui no versículo. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, teremos um corpo glorificado e seremos arrebatados. Amém? E se a Bíblia está falando que isso vai acontecer, queridos, isso vai acontecer. Eu tenho muito temor, queridos, de quem está ensinando o contrário. Eu tenho muita preocupação com as pessoas que estão ensinando o contrário. De que não há arrebatamento, de que não há ressurreição dos mortos, de que não haverá tribulação. Queridos, a igreja primitiva foi fundamentada nessas verdades. E é por isso que ela avançou sobre a terra, mesmo em circunstâncias completamente adversas. Porque na época imperava o Império Romano e tinha toda sorte de perseguições. E eles avançaram. E eles espalharam a palavra do Senhor por todo o mundo, queridos. Mesmo não tendo carro, mesmo não tendo ar-condicionado, eles cumpriram o chamado deles, queridos. E é o nosso tempo de cumprir o nosso chamado. Não é tempo mais de retroceder, é tempo de avançar. É tempo de avançar como igreja sobre essa terra, conquistando vidas para o Senhor, discipulando. Amém, queridos? Aleluia! E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, o que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Perceba que está em concordância com o texto que nós lemos anteriormente. Pode passar. Pois o Senhor mesmo descerá do céu como um brado de comando, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Próximo. Depois com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Queridos, é uma doutrina bíblica. Está na palavra, confirmada por mais de 2 ou 3 testemunhas. Não há o que questionar, que eles não é uma doutrina humana inventada por homens. É uma doutrina bíblica, confirmada na palavra pelos apóstolos, em diversos textos bíblicos, queridos. Confirmada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse que voltaria para nos buscar. Aleluia. E agora, queridos, 2 Pedro, capítulo 3. Esse é um capítulo que eu gostaria de ler uma quantidade maior de versículos. É um dos meus textos favoritos da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. 2 Pedro 3, 1. Amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória.
e incentivá-los a pensar com clareza. Queridos, preste atenção no que Pedro está falando. Olha, eu estou escrevendo essas coisas para vocês para ajudar a refrescar, porque parece que tem algumas pessoas já esquecendo do que o Senhor Jesus falou. E isso aqui, queridos, estamos falando do primeiro século. Já naquela época, queridos, algumas pessoas já estavam se levantando, algumas doutrinas já se levantavam para combater a doutrina da ressurreição dos mortos, dizendo que essas coisas não iriam acontecer, dizendo que essas coisas... Bem, vamos ler o texto bíblico. No 1, versículo 2... Quero que se lembrem do que disseram aos santos profetas muito tempo atrás, do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Próximo. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Pessoas que iriam desvirtuar, que iriam ensinar contra essa doutrina, dizendo que o que houve com a promessa de que ele voltaria, desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Está tudo normal, está tudo bem, não se preocupe. Essa história de que Jesus vai voltar, foi a Igreja Católica que inventou lá na Idade Média. Essa história de inferno, foi a Igreja Católica que inventou na Idade Média. Queridos, não. Doutrina bíblica, fundamentada por Jesus, fundamentada pelos apóstolos. Mas a gente sabe que desde aquela época tem se levantado pessoas para ridicularizar pessoas que esperam a volta de Jesus. Provavelmente, se você já declarou isso abertamente para alguém do mundo, provavelmente você já foi ridicularizado sobre isso. Mas sabemos que Jesus está voltando, amém? Pode passar. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio, na época de Noé. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Queridos, perceba que Pedro fala aqui, olha, lembra de que o mundo um dia foi destruído com água, na época do dilúvio, né? E a gente sabe que lá em Gênesis 9, o próprio Senhor falou, né, deixou registrado em sua palavra, que ele nunca mais iria destruir o mundo com água. E perceba que Pedro aqui já dá uma pista, um sinal do que vai acontecer. Olha, ele está falando, olha, não vai ser mais com água como aconteceu antes. Amém? Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aquela chave bíblica que nós passamos. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Aleluia. Queridos, Ele não demora. Lembra que Ele falou, eu vou preparar lugar, e quando eu terminar eu voltarei. Ele está preparando o nosso lugar, amém, queridos? Ele não demora em sua promessa, Ele não tarda em sua promessa. Há um tempo exato, queridos, que nós não sabemos ainda, Ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Nós não sabemos o dia e a hora, queridos, mas vai acontecer. Vai acontecer. Quando nós menos esperarmos, como um piscar de olhos, queridos, os crentes serão arrebatados. Aqueles que não creem em Jesus, infelizmente, ficarão na tribulação e terão mais uma oportunidade. Aleluia. Mas Ele voltará, queridos.
Isso não é uma promessa em vão, isso vai acontecer. Por isso que é tempo de pregar, queridos, arrependimento, é tempo de pregar salvação, é tempo de pregar fé. Aleluia! Nós cremos, queridos, que nesses últimos dias, a igreja irá experimentar um grande avivamento, queridos, mas cabe a mim e a você nos levantarmos com essa ousadia, sabendo quem nós somos. Nós somos a geração que está preparando a volta do Senhor. Aleluia! Aleluia! Imagina que privilégio, queridos. É um privilégio, queridos. Aleluia! Glória a Deus. Lemos até que versículo? Vamos continuar. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Queridos, se a igreja tem a consciência de que Jesus está voltando, isso tem que gerar como resultado em nossas vidas santidade. Isso tem que gerar em nossas vidas devoção, dedicação ao Senhor. Aleluia! A igreja não é só um clube social qual nós passamos aqui algumas horas. Não, queridos, nós estamos crescendo, nós estamos sendo discipulados para discipular a outros. Aleluia! E é tempo, queridos, sim, de pregar santidade, sim, de pregar arrependimento. É chegado o tempo, queridos. Mesmo que muitos não queiram ouvir, mesmo que muitos não queiram receber o Senhor, mas nós temos que cumprir nosso papel. E com certeza, queridos, muitos aceitarão. Mesmo que muitos rejeitem, muitos aceitarão. Nós estamos acompanhando aí essa guerra entre Israel, né, e Hamas, na faixa de Gaza, queridos. E nós temos visto relatos de pessoas tendo sonho com Jesus, às centenas, no mesmo dia. Queridos, se isso não é avivamento, já não sei o que é. O próprio Senhor já está se revelando, queridos, a muitos. E se Jesus está fazendo isso, queridos, nós também devemos fazer. Aleluia! Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. A questão é essa, queridos. Quem sabe que Jesus pode voltar a qualquer momento, mantém uma grande expectativa no coração. E se não existe essa grande expectativa acerca da volta de Jesus em nosso coração, tem alguma coisa errada. Porque se nós somos crentes, sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, está agora mesmo com o Pai e um dia voltará. Queridos, se a gente não crê nessas coisas, o que nós estamos fazendo aqui? Se isso, queridos, não gera uma mudança dentro de nós, queridos, o que mais fará? Pode passar para o próximo. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Perceba o contexto todo aqui, queridos. O contexto aqui de Pedro está falando acerca da volta do Senhor. Sim ou não? E, queridos, exatamente isso, queridos, exatamente porque Jesus vai voltar, nós temos que ter um esforço. E, queridos, não existe esforço sem gasto de energia. Essa palavra aí, queridos, esforço, no original grego tem esse significado de esforçar, empenhar, apressar. É o significado dessa palavra.
Alguém que tem uma expectativa dentro dele e que exatamente por isso vai ter um esforço. Ela vai se apressar para alinhar sua vida com Deus e para fazer com que outras pessoas se alinhem com Deus também. Perceba, queridos, que há um senso aqui de urgência. Sabendo que Jesus vai voltar, queridos, tem que ter uma urgência em nosso coração acerca das pessoas que estão morrendo sem Jesus. Imagine quantas pessoas morreram no Covid, quantas pessoas, como eu disse, na questão desses terremotos e tantas outras coisas que estão acontecendo no mundo, guerras e outras coisas. Pessoas que estão morrendo sem salvação, queridos, e nós muitas vezes temos acesso a algumas dessas pessoas. Eu mesmo, queridos, conheci pessoas que morreram recentemente, que eu tive acesso. Algumas morreram de Covid, outras agora estão morrendo de parada cardíaca, mal súbito, alguma coisa assim. Pessoas, queridos, que eu tive acesso e não falei nada. Ou se falei, falei muito pouco. E sabe, queridos, há uma responsabilidade sobre nós, sobre essas pessoas. Há uma responsabilidade sobre nós, nesta geração, de preparar o povo para o que está por vir. Amém? E nós, queridos, precisamos estar fortes. Nós precisamos estar firmes na fé. Nós precisamos estar confiando no que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Se nós somos reis e sacerdotes, nós somos reis e sacerdotes. Se nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo, nós vamos desfazer as obras do diabo. Se nós já fomos curados em Cristo, nós vamos viver uma vida de cura, de saúde. O que a palavra de Deus diz, queridos, é isso que nós temos que buscar viver. Aleluia. Nós lemos até qual versículo? Até o 14? Foi isso? Amém. Então, vamos passar aí para ganhar tempo. Aleluia. No versículo 12, volta no versículo 12, por favor. Versículo 12. Aleluia. Olha só, diz assim, ó, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Sabe o que quer dizer essa palavra antecipar, né? Algumas versões está apressar, não é isso? Tem versão aí que está escrito apressar ou antecipar a vinda do Senhor. Essa palavra no original, queridos, ela diz assim, o significado dela pode ser traduzido como apressar, fazer com pressa e desejar ansiosamente. Sabe, alguns pegam esse versículo e falam que se a gente pregar mais a Jesus, se a gente fazer com mais velocidade a obra de Deus, nós podemos antecipar a vinda de Jesus. Mas sabe, queridos, nós não podemos estabelecer nenhuma doutrina bíblica apenas com um versículo. Amém? Então nós não temos outros versículos bíblicos, né, que possam embasar essa questão de que nós podemos antecipar ou apressar a vinda do Senhor. Pelo contexto aqui, queridos, e pelo próprio significado da palavra, pela própria possibilidade de tradução dessa palavra no grego, que é espeudo, um dos significados dessa palavra é desejar ansiosamente. Que eu acredito que é o que faz mais sentido no contexto aqui. Nós devemos desejar ansiosamente a vinda do Senhor. Amém? Então, gostaria de abrir esse parênteses aí antes de terminar a leitura desse versículo. E agora, queridos, eu gostaria de abrir lá em Apocalipse 3 para terminar, a partir do versículo 15, Apocalipse 3, 15. Sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, pode passar, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu.
Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Amém? Pode passar mais alguns versículos. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com o Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando nessa noite, queridos. Não é tempo mais para viver uma vida em cima do muro. Não é tempo mais para viver uma vida meia boca, como se diz por aí. Ou nós pegamos firmes e somos crentes fiéis ao que o Senhor tem nos confiado, queridos, ou nós largamos de vez. Não é tempo mais para mornidão, é tempo agora para a gente se afoguear em Deus, amém? É tempo, querido, de avivamento, é tempo de cura, é tempo de manifestação de milagres, é tempo de manifestação de salvação, é tempo de manifestação de arrependimento, é tempo de pregar a palavra, é tempo de curar os enfermos, é tempo de tudo isso, queridos. Menos tempo de olhar para trás, menos tempo de retroceder. Chega de uma vida morna. Vamos decidir nessa noite, queridos, tomar uma decisão pessoal. Ninguém precisa levantar a mão. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Vamos ter um momento de louvor aqui. Enquanto o louvor estiver tocando, queridos, sabe, é tempo, queridos. Se for preciso, tempo de arrependimento. Se for o seu caso, queridos, arrependa-se. Porque o reino de Deus é chegado. Mas se você já é crente, queridos, é tempo, queridos, de se afoguear no Espírito. É tempo de se encher das verdades da palavra. Para desfazer as obras do diabo nessa geração. Mesmo que tempestades se levantem, nós vamos parar as tempestades. Mesmo que ventos se levantem, nós vamos parar o vento. Aleluia. Não importa o que se levante. Da mesma forma, queridos, que Jesus andou sobre a autoridade nesta terra, a mesma autoridade que estava sobre Jesus está hoje sobre a igreja. Aleluia. E ele disse que faríamos obras ainda maiores. Eu creio nisso, queridos. Eu creio nisso de todo o meu coração. Nós iremos ver, queridos, coisas que nós nunca imaginávamos. Nós vamos viver, queridos, aquilo que nós nunca poderíamos imaginar. Mas sabe, queridos, é necessário se lançar. É necessário, queridos, muitas vezes, abrir mão de sua reputação. É necessário, queridos, muitas vezes, abrir mão do seu eu, das suas opiniões. Não importa, não sei o que custe na sua vida, o que é mais dificultoso na sua vida, queridos, mas é tempo, queridos, de abrir mão do que for preciso abrir mão. Se é pecado, vamos abrir mão de pecado. Se são coisas lícitas, mas que estão tirando nosso foco, é tempo de abrir mão dessas coisas também. Amém? Queridos, é tempo de consagração, como nós tivemos ontem a vigília aqui, foi um tempo maravilhoso. Que tempo precioso, queridos. Quem estava aqui pode confirmar, queridos, foi um tempo precioso na presença do Senhor. É para isso que o Senhor está chamando a sua igreja. É um tempo para a igreja se consagrar,
Se a gente sabe, queridos, que Jesus está voltando, é tempo da gente se entregar mais ao Senhor. É tempo de se consagrar mais. É tempo de se entregar mais em santidade. É tempo de orar mais. É tempo de jejuar mais. É tempo de orar em línguas mais. Se você já ora, ora mais. É tempo de intensidade. A Annelise aqui falou algumas vezes em alguns cultos. É tempo de ir além. É tempo de ir além, queridos. É tempo de ultrapassar a barreira do natural. É tempo de ultrapassar a barreira da sua mente. E de se entregar ao Senhor com todo o seu coração. Aleluia. É um novo tempo, queridos, na sua vida. É um novo tempo na vida desta igreja. É um novo tempo. Se essa palavra falou o seu coração, se alguma coisa precisa ser alinhada, alinhe agora. Se entregue ao Senhor de todo o teu coração, queridos.